Hello, revolucionário! Seja muito bem-vindo a esse canal. E nesse vídeo de hoje você vai ver como funciona na prática uma forma de atendimento dentro do emagrecimento comportamental. Claro que dentro do emagrecimento comportamental nós temos diversas técnicas para que você consiga auxiliar o seu cliente a emagrecer. Mesmo aqueles clientes que se acham indisciplinados e que acham que não tem jeito, eles têm sim. Porque você precisa entender que o emagrecimento, ele só vem quando a gente descobre a causa raiz e qual é o bloqueio emocional desse excesso de peso. Então aqui acompanhe agora um atendimento completo para você já começar a entender como é que funciona tudo que eu ensino dentro da Universidade do Emagrecimento Comportamental. E se você quiser ser nosso aluno, olha os links que estão aqui embaixo desse vídeo e vai lá no meu Instagram, digita UNEC para você receber todas as informações. Então agora, fica com o nosso episódio de hoje, lembrando de curtir esse vídeo e de seguir o nosso canal. Mari, seja muito bem-vinda! Oi, Lari, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Já dei aqui minha introdução. Se deixar, minha compulsiva emocional fica falando horrores aqui, tá? Como é que vai funcionar? Como é que tá funcionando esse nosso consultório aberto aqui? Claro que é importante que vocês entendam, né? Que existe, dentro do emagrecimento comportamental, várias formas de você fazer o teu atendimento. Desde um atendimento individual, um atendimento em grupo, um atendimento de uma única sessão. Por exemplo, quem passa pela análise do perfil de emagrecimento, a gente faz uma única sessão com aquela pessoa e ela recebe o relatório dela. E dali ela pode decidir se com o relatório dela ela segue sozinha ali na busca do emagrecimento dela ou se ela continua fazendo aí o tratamento, seja com os perfis de emagrecimento ou com a própria terapia de emagrecimento comportamental. Nos nossos atendimentos aqui de consultório aberto, como é uma única sessão, a gente vai reunir os conceitos do emagrecimento comportamental, né? A gente vai estar conversando e vai estar buscando informações, né? Pegando principalmente esse perfil de emagrecimento. Presta bem atenção nisso, gente. Para tudo. Presta atenção nisso aqui, nesses passos que eu tô falando para vocês. Porque isso aqui ajuda muito numa sessão estratégica, numa sessão bônus. Ou você que tá ali no comecinho, ainda não tá falando tanto que trabalha com emagrecimento comportamental, tá muito no começo. Por exemplo, atua como Nutri, já quer começar a colocar isso nos seus atendimentos. Você vai ver como você vai fazer isso aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Primeiro ponto, né? Antes de... Eu já conheço a Mari, tá? Mas ainda assim, gente, por mais que a gente conheça, tem aquela coisa, aqueles detalhes da vida da pessoa que a gente não sabe, né? Então, o que a gente vai entender? Vai olhar para o perfil de emagrecimento dela. Entendendo esse perfil de emagrecimento, tá? Quem digitar aqui o NEC vai receber um presente. Tem que responder lá todas as questões que a nossa equipe colocou, vai receber um presente para você já começar a mapear os perfis de emagrecimento, já começar a entender, já começar a estudar sobre os perfis de emagrecimento, tá bom? Então, digita aqui o NEC se você busca trabalhar, conhecer mais sobre isso. Então, você vai fazer o quê? A gente vai olhar para esse perfil de emagrecimento. Esse perfil de emagrecimento, ele começou a ser moldado lá na infância. Então, tiveram registro, né? Feridas, traumas e também recursos que moldam esse perfil de emagrecimento. Quando a gente entende isso, a gente sabe quem é a Mari hoje, né? Que tá aqui com a gente, essa linda. Quem é a Mari hoje, mas o que é que a Mari passou? Porque, gente, eu falo muito isso. Ninguém fica acima do peso porque quer. Comenta aqui pra gente se tá fazendo sentido aí pra vocês, tá? Ninguém fica acima do peso porque quer. As pessoas, quando ficam acima do peso, tem uma história de vida ali por trás que a maioria dos profissionais não levam isso em consideração. E por que você precisa levar isso em consideração? Porque é exatamente essa história que fez com que a pessoa tivesse a necessidade de se proteger e ficar ali acima do peso. Então, a gente vai olhar para o perfil de emagrecimento dela, entender o que aconteceu atrás e entender principalmente o que é que está acontecendo agora, que faz com que, né, por mais que ela já esteja aí no processo de emagrecimento, isso esteja sendo conduzido da forma que está sendo conduzido. E a gente vai pensar aqui algumas estratégias, algumas técnicas, né? Pode ser que eu faça uma técnica ao vivo aqui com vocês. Gente, acho que eu nunca fiz técnica de atendimento ao vivo aqui, mas me sinto segura de fazer isso com a Mari. E acelere o processo aí que ela já tá participando, tá bom? Então, eu vou querer a interação de vocês e também compartilha, gente. Chama um monte de gente para assistir esse conteúdo aqui,
que vai ser muito legal para vocês, tá? Então, vamos lá, Mari. Vamos lá. A Mari, eu sei, gente, falando dos perfis de emagrecimento, eu tô aqui com o meu caderninho, anotando, tá? Quando eu faço atendimento, eu anoto no computador ou anoto em alguma coisa. Eu preciso ficar arriscando, ficar anotando para poder criar uma linha de raciocínio. Até porque, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente atende, isso aí para quem faz atendimento de emagrecimento, comenta aqui embaixo para mim que eu quero falar isso principalmente para vocês. Quando a gente atende, principalmente nesse nível de atendimento, de se envolver com a história de vida da pessoa, de se envolver ali com a pessoa, se a gente não sabe entrar e sair da consulta, a gente acaba ficando bem sobrecarregada com os nossos clientes. Então, é preciso também, por isso que eu falo, começa sempre por nós. Por isso que é preciso, né, a gente saber como entrar e sair de um atendimento doando a nossa energia na medida certa, mas sem levar isso para os outros momentos ali do nosso dia. Por isso que eu anoto tudo, porque quando eu saio do atendimento eu já esqueço. E aí, se eu for para um segundo atendimento, eu tenho que rever as minhas anotações, tá? Então, vamos lá. Mari, a gente sabe que a Mari, falando de perfil de emagrecimento, ela tem um perfil pesado e compulsivo emocional, não é isso? Sim. Gente, a Mari é muito fofa, vocês não têm noção. O perfil pesado, gente, é aquele perfil que ele é muito prestativo, todo ali mais cauteloso, mais no passo a passo. Então, Mari, tem uma piada interna, tá? Isso é bem piada interna, entre os estéticos e os pesadinhos. Mari foi a pessoa que fez com que a minha estética se apaixonasse, assim, em real, pelo perfil pesado, porque até então eu só me estressava. E a Mari é muito fofa. Então, gente, ó, quando a gente fala do perfil pesado e do perfil compulsivo emocional, já preste atenção nisso, tá? O que é que a gente tá falando? Esse perfil pesado, por que ele fica acima do peso? Quem tá chegando aqui agora, a gente acabou de começar o atendimento. Gruda aqui, fica aqui que você vai aprender bastante, tá? Então, primeiro ponto, olhar para os perfis de emagrecimento. Por que o perfil pesado ele fica acima do peso? Ele fica acima do peso para conseguir ser forte. Pessoas que têm um perfil pesado tiveram uma vida muito desafiadora. E para essas pessoas, esses desafios, essa vida, vamos colocar assim, aspas, sofrida, é normal. A pessoa sempre foi a que se doou, a que se deu, a que ajudava todo mundo. E às vezes, esse pesado, ele acaba fazendo o quê? Ele se esquece para conseguir dar conta de ajudar todo mundo. Já o compulsivo emocional é aquele perfil que ele precisa ser acolhido, ele precisa estar perto das pessoas, ele gosta de falar, ele gosta de se comunicar, gosta de estar perto da galera. E por que ele fica acima do peso? Porque ele quer atenção, ele quer ser visto. Aí, dentro dos perfis de emagrecimento, o que é que acontece? A gente tem as semelhanças e os conflitos entre os perfis. Então, qual é a maior semelhança quando a gente olha para uma pessoa que tem a combinação do perfil pesado com o perfil compulsivo emocional? São pessoas muito emotivas. São pessoas assim, ó, que a emoção é lá em cima. E quando a gente fala de emoção com emagrecimento, normalmente essa emoção é descontada na comida, né? Então a gente olha para isso como algo semelhante. Isso quer dizer que é algo ruim? Não. Mas que a gente tem que ensinar essa pessoa a direcionar a energia da emoção dela em um outro local que não seja a comida. Então, anota isso. Sempre que você vê pessoas que têm essa combinação compulsivo emocional com pesado, como é que a gente vê isso no corpo da pessoa? O compulsivo emocional ele é mais redondinho, mais fofinho, mais molinho. O pesado é mais quadradinho. Como todos nós temos os 5 perfis, quando a gente tem essa combinação é porque esses 2 perfis são os perfis mais altos que tem, tá? Lá dentro da Universidade do Emagrecimento Comportamental, a gente ensina a fazer todo esse mapeamento, ensina a fazer tudo isso. Por que eu tô falando muito aqui no começo do atendimento, antes da Mari falar? Porque quando a gente faz a análise do perfil de emagrecimento, a pessoa não precisa trazer muitos detalhes inicialmente da história dela. A gente já consegue perceber isso, a gente já sabe, a gente só vai confirmando ali com a pessoa se é isso que tá acontecendo. Aí eu falei da semelhança, né? Que essa questão é muito emotiva, muita emoção. E às vezes fica uma bagunça. Porque olha que louco, gente. De um lado tem uma pessoa emotiva que precisa falar. Porque o compulsivo, ele precisa falar muito. E do outro lado tem um pesado que não consegue falar.
que tem uma trava. Então, às vezes, a gente até pega pessoas que têm essa combinação que você vê que a pessoa é muito falante, mas ela não fala o que precisa falar. Ela fala, tipo assim, coisa aleatória, ela é divertida e tal, mas o falar da emoção, do que faz com que a pessoa esteja acima do peso, ela não fala. Ela guarda tudo ali para ela. Então, quando a gente trabalha com essa combinação, a gente precisa olhar para isso, que existe lá no fundo algumas dores que precisam ser trabalhadas, que a gente faz isso na terapia de emagrecimento comportamental, que é o abandono e o medo de errar, porque essa necessidade de segurança, né, que vem lá do pesado, e esse medo de ser abandonado, de ficar sozinho, que vem lá do compulsivo emocional. A gente precisa tratar, né, cuidar dessas feridinhas aí, olhar como isso começou, como isso aconteceu, e entender o que é que está acontecendo hoje também. Então, qual é um conflito muito grande que acontece, né, como eu tinha falado, entre esses dois perfis, compulsivo e pesado? O eu sinto muito, eu quero falar, mas uma parte de mim não me deixa falar. E aí, normalmente, né, claro, a Mari ela já tem um nível de consciência mais alto, ela já consegue redirecionar essa energia de uma outra forma, mas normalmente o que é que acontece? A pessoa desconta isso na comida. E aí eu vejo muitos profissionais falando que isso é indisciplina. Não é indisciplina, a pessoa não consegue. Ela realmente não consegue, por mais que ela tente muito, tá? Então para de ficar falando que o teu cliente é indisciplinado. Não é. Você que não tem ainda conhecimento suficiente para entender os conflitos entre todos esses perfis ali. Vou dar um exemplo aqui que não é o caso da Mari. Se a gente pega uma pessoa que é pesado com falso magro, ele não vai falar e ele não vai comer. Porque ele não tem energia para ficar falando. E ele vai ser ali mais introspectivo mesmo e ele não vai comer. Diferente de um pesado com compulsivo emocional, tá? Então a gente olha conflitos e semelhanças. Aí agora que eu já falei bastante, eu vou deixar a Mari falar. Por quê? Porque eu vou querer. Eu sei que a história dela tem esses registros. Os registros emocionais de provavelmente alguma coisa ali com a mãe, ou em excesso, ou em falta que gerou essa dor do abandono. Talvez ali desde muito cedo ter sido exposta a um ambiente que fazia com que ela tivesse que se sobrecarregar ali com muita coisa, mas a gente sabe que a análise do perfil de emagrecimento não é bola de cristal nem tarô, né? A gente não adivinha as coisas, a gente lê isso, interpreta isso no corpo da pessoa. Então, o que eu vou fazer com a Mari? Eu vou querer ouvir a história dela, querer entender quando foi que ela começou a ganhar peso, o que ela já fez para emagrecer, o que é que ela não fez. Deixa eu só ajeitar. O que é que ela já fez? Voltei. O que é que ela já fez para emagrecer? Quais são os desafios atuais? Porque tudo isso eu vou trazer algumas anotações aqui para entender o que é que ainda está acontecendo, o que é que a gente ainda precisa olhar, o que é que a gente ainda precisa destravar. Então, Mari, fica à vontade, tá? Traz aí para mim, primeiro começa falando essa tua relação com o teu peso, como é que foi isso, principalmente lá na tua infância? Boa noite, gente. Bom, Lari, eu comecei também, depois de estar na UNEC, depois de estar participando do emagrecimento comportamental, eu comecei a olhar as minhas fotos, né? E eu percebi que eu já nasci bem fofinha. É muito engraçado, mas eu já nasci bem fofinha. E desde pequena, eu tenho a lembrança tanto do meu pai quanto da minha mãe falando refrigerante para você só de copos, né? Eu me lembro muito disso. E eu ficava... Aí meus pais trabalhavam, eu sou filha única, né? Então, meus pais trabalhavam, eu ficava na minha avó. Minha avó não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Minha avó, assim... Coitada, eu acho que dentro daquele momento foi o que ela precisava fazer, mas ela falava muito, muito mal da minha mãe para mim. E eu tinha medo de contar para minha mãe. Então, minha mãe chegava à noite e falava, tudo bem? A minha lembrança tá tudo bem. Só que desde pequena, então, eu já engolia essas histórias, né? Gente, olha que legal. Desculpa te interromper, Mari. Até o corpo dela ainda tem isso armazenado, porque ela, contando, ela faz. A minha mãe falava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Percebe que ela fala, tá tudo bem, negando com a cabeça? Tá? Isso não é análise do perfil de emagrecimento, mas está relacionado à linguagem corporal.
Então, alguns pontos que são bem legais a gente observar também, né? A concordância do que o cliente fala, como a voz desse cliente, quando ele tá falando uma coisa assim, ele tá mais assim, agitado mais para falar, tá menos para falar, tá? Então, são alguns pontos bem importantes. Então, só recapitulando para quem tá chegando por aqui agora, né? O que é que a gente percebe? Ela tem essa história, gente, anota isso, tá? A história que eu conto é o que eu acredito como real. E se eu acredito nisso como real, acontece. Então, lá na história, né? Principalmente aquela história de, é a genética. A gente já sabe que sim, a genética influencia, mas é muito mais a crença do que a própria genética. Então, na história da Mari já tem uma infância com já nasci fofinha, né? Por mais que o meu pai e a minha mãe tentassem cuidar disso, né? Eu ficava com a minha avó. Então, ó, só esse rompimento, quando a gente fala abandono, não quer dizer que a mãe chegou e fez assim, olha, eu vou te abandonar. Não, era o melhor que a mãe podia fazer. Mas ela falava, a criança queria o quê? A criança até 4 anos de idade, ela tem uma relação quase que simbiótica com a mãe. É ela e a mãe. Por mais que exista o pai, por mais que existam outras pessoas ali para dar um suporte, a criança tem uma relação muito forte com a mãe, que vai acontecendo de forma aos pouquinhos, até que esse cordão umbilical seja cortado, porque também o não corte gera prejuízos, né? Isso é um processo. A criança, ela vai amadurecendo ali na primeira infância dela, e aí a cada 7 anos tem um novo processo de amadurecimento aí na nossa vida, tá? Então, o que é que a gente percebe? Enquanto a criança dela precisava de estar ali com a mãe dela, acabava ficando com a avó. Então, isso, o inconsciente, por mais que a avó fizesse esse papel de mãe, o inconsciente já interpretava como fui abandonada. Já tem essa interpretação. Junto com fui abandonada, o que é que a gente percebe? A avó aqui, ó, metendo pau na mãe, e ela tendo que engolir. Isso é muito comum do perfil pesado. Muito comum. Tendo aqui, ó, que engolir, ouvindo a minha avó falar um monte da minha mãe, já gerando essa energia aí de confusão. Quando eu chego com a minha mãe, eu não posso contar, eu tenho que engolir tudo aquilo ali. E aí isso vai moldando o que? O perfil pesado. E teve uma palavra aqui, gente, muito interessante que ela trouxe, que é o medo. Claro, quando a gente fala de medo, todos os perfis têm os seus medos. Mas o medo raiz relacionado à insegurança, isso é algo muito grande do perfil pesado. Porque ele tá sempre buscando essa segurança. Porque percebe que ela... O que é que você sentia? Eu sentia medo de contar. E essa emoção vai ficando armazenada ali no corpo, tá? Então, Mari, pode continuar nesse momento que você falar, né? Quando eu voltava ali para minha mãe, eu sentia medo de contar para o que eu sentia muito medo, porque eu já sabia que a relação das duas não era bacana, mas eu não sei, assim, na minha cabeça, ali era o único lugar que eu podia ficar, né? Porque minha tia morava muito longe. Meus pais, na época, a gente morava aqui na rua, mas não tinha essa confiança do vizinho olhar ou da vizinha olhar. Então, eu ficava na minha avó, que é em outro bairro, né? Para poder da minha avó eu ir para a escola. Então, tinha toda essa dor. Aí, assim, com o decorrer do tempo, aconteceu uma situação bem desagradável na escola. Eu, com todo esse meu perfil, né? Eu não mexo em nada por medo, assim, de errar, por medo de tomar bronca. Eu me lembro que a professora olhou para mim e falou: a Mariana pegou um ursinho. E isso, literalmente, acabou comigo, porque eu não pegava nada. Eu ficava sentadinha e eu me lembro assim, eu tinha os meus brinquedos, né? Hoje eu tenho muito poucos, mas uma coisa que você está falando e que me deu um insight agora é essa minha questão com ursinhos. Eu ainda tenho muitos ursinhos, mas quando eu lembro dessa história, ainda mexe muito, assim, é algo que realmente eu preciso trabalhar. E eu cheguei em casa, foi a primeira vez que eu falei para minha mãe: mãe, a professora falou que eu peguei um ursinho. E minha mãe sentou comigo e falou: Mariana, você pegou esse ursinho? Como é esse ursinho? Eu falei: não, eu não peguei esse ursinho, eu não sei como é esse ursinho.
E essa história meio que correu na família toda. Aí uma tia minha me trouxe um monte daqueles ursinhos da Parmalat. E eu me lembro que assim, não, eu tenho até hoje a coleção, tá guardada, mas eu tenho. E de lá para cá, assim, eu já não mexi em nada na escola. Aí que eu mexia menos ainda. Então eu conversava com as crianças, mas eu tinha essa de ficar quietinha no meu canto, só falava quando era perguntado. E aí a minha mãe foi lá na escola e conversou, assim. Mas isso foi uma coisa que eu trouxe para adulta. Hoje é impressionante, você sabe como é, né? Eu não mexo, eu vou e eu pergunto. Posso? Você quer me ajuda? Você precisa? Porque é o pavor, assim, de passar por essa situação novamente, né? Da humilhação, de ser acusada, da injustiça, de ser acusada de alguma coisa que eu não fiz. E aí, uma coisa, gente, que é muito interessante para o perfil pesado, né? Ele corre disso, corre dessa exposição, porque o problema do pesado não é o errar pelo errar, é a exposição do erro que gera a dor da humilhação. Porque olha que interessante ela trouxe, né? Quando eu consegui contar para minha mãe, que provavelmente não foi algo fácil, né? Aí ficou, toda a minha família soube. Então aquilo ali não ficou só com a minha mãe, aquilo ali todo mundo ficou sabendo. Aquilo ali ficou super exposto. Aí foi lá. E aí a pessoa começa a se sentir culpada. Começa, caramba, eu que fiz toda essa confusão. Começa a ficar isso lá no inconsciente da pessoa. E aí é uma pessoa que tem. Quando a gente fala do perfil compulsivo emocional, a gente tem uma energia muito emotiva. Quando a gente fala do perfil pesado, a gente tem uma energia muito de ação. Mas é uma ação reprimida. Então, a ação reprimida faz o quê? Faz com que a pessoa ganhe peso. Porque eu tenho muita energia para fazer, muita energia para agir. A Mari, ela é professora de dança, ela dá aula, altas aulas, então tem muita essa energia. Mas por mais que a pessoa gaste essa energia em alguma coisa, treino, o que for, é uma energia emocional em si que fica ali reprimida na pessoa. Porque sempre antes de fazer, tem um medo, tem um porém, tem um ai, será que pode? Será que não pode? E a pessoa acaba fazendo o quê? Acaba se reprimindo, acaba se fechando para milhares de coisas, né? Para várias coisas. Então, aqui a gente já conseguiu fazer um mapeamento, né? Em relação à questão da infância, que já tem essa programação inconsciente, do tipo, eu fui sempre uma criança ali, né? Mais cheinha e tal. Você percebe que teve algum... Esse ganho de peso na tua vida, ele foi gradual? Ou teve algum momento de, tipo, que às vezes acontece de ter crianças que nasceu cheinha, perde peso e acontece algo que gera aquele boom de novo? Teve alguma coisa Sim, assim? sim. E só um outro fato que eu acho que pode fazer também diferença também nessa história é que antes, né, de acontecer esse fato do ursinho, eu sempre gostei de usar brincos, né? Mas com 3 anos, isso é uma história que minha mãe conta, que com 3 anos eu cheguei em casa sem o brinco. E aí ela me perguntou, ela falou, Mariana, onde está o brinco? E eu comecei a chorar, mas eu não falava. Eu vim falar o que aconteceu com o brinco depois que ela me levou numa psicóloga. Isso foi coisa de pelo menos 1 mês e pouco, né? Que até então eu ficava com febre. Toda vez que tocava nesse assunto, eu ficava com febre. Eu fugia e eu só chorava. Aí depois eu contei que a professora pegou o brinco e falou que se eu contasse para os meus pais, ela ia me colocar no bujão de gás e que ia explodir, que nunca mais eu ia ver minha família. Então, eu acho que esse também é um ponto que faz alguma diferença, assim, né? Muita, né? E assim, gente, olha que interessante, né? Quando a gente começa a entender sobre campo de energia, campo eletromagnético, a gente começa a entrar no nível de autorresponsabilidade do tipo, não tem culpa. Não tem culpa. Não é tipo assim, culpar e apontar a professora, era o que ela tinha para fazer, era o que ela tinha para dar. Não é Sim, a Mari se sentir culpada, né, em relação a tudo isso. Mas se a gente vê lá, que é uma história que sempre aconteceu isso, essa informação começa a vibrar no meu campo de energia. Eu não posso, eu tenho que engolir, eu tenho que ficar calada,
não posso. A minha avó é uma figura de autoridade. Se a minha avó falava algo e eu não podia falar, quanto mais a professora. Olha quantas figuras de autoridade foi passando e foi gerando essa repressão. E aí, ó, o nosso campo de energia, eu tô fazendo algumas anotações aqui, mas só para vocês verem, né? O nosso campo de energia tá um desenho walk, mas só para vocês entenderem, é isso aqui, né? O que eu penso e sinto, as minhas crenças, né? As crenças são aqueles pensamentos lá enraizados. Ele emana uma vibração, emana uma frequência, que esse pensamento altera a fisiologia do meu corpo, altera os átomos do meu coração também e emana no meu campo de energia. Então, isso que começa lá na infância não fica só na mente, não é só uma crença, não é só algo que ela acredita, é algo que emana uma vibração para o universo, que sai dela e que faz com que ela atraia cada vez mais situações com padrões semelhantes. Então, esse padrão, por isso que eu falo do alinhamento do PSA, a gente alinhar esse pensamento, esse sentimento, essa ação, para alinhar esse campo de energia e eu parar de atrair essas situações para minha vida, porque senão eu entro nesse processo, que a gente pode dar o nome até de compulsão à repetição, porque o meu campo de energia está sempre trazendo isso aí para minha vida. E lá na nossa infância, né, Lari, por que se fala tanto da infância? Porque a criança não tem filtro. A criança, ela não tem filtro do tipo, isso é certo, isso é errado, né? Hoje, comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão gostando. Hoje, pensa assim, ó. Chega uma pessoa pra você é um adulto bem resolvido. Chega uma pessoa pra você e faz assim, olha, eu vou te dar 100 mil reais pra você dar um tiro naquela pessoa. Você não vai fazer se isso for contra os seus princípios. Por quê? Porque você tem filtro. Ou, olha, eu vou te dar, sei lá, qualquer coisa para você fazer aquilo ali. Você tem um filtro. Inclusive, as pessoas até que fariam algo que você curdo, é porque isso está dentro do filtro dela, né? Quantas pessoas nascem dentro da criminalidade e isso faz parte da realidade dela, percebe? Então, a gente precisa ajustar isso, que é o que a gente faz dentro do emagrecimento comportamental, porque a comida, eu não consigo emagrecer, eu não consigo treinar, eu não consigo comer isso aqui, é consequência de tudo isso que está acontecendo aí na vida da pessoa, né? Muito legal que a Raíssa que pronuncia, ou é Raíssa, enfim, a Raí colocou aqui, ó, primeira vez que eu vejo alinhar espiritualidade com comportamento e nutrição, né? Exatamente, Rai. Dentro do emagrecimento comportamental, a gente trabalha com os 3 pilares. O nosso corpo físico, que é tudo isso na parte da nutrição, do treino, das ações, dos meus hábitos. Da minha mente, né? O meu corpo mental. E o meu campo de energia, que também está associado às minhas emoções, né? Ele é uma resposta das emoções que eu sinto, que atrai tudo ali de volta, tá? Então, gente, olha que interessante. A gente tem aqui 3 fatos, né? O fato da avó, olha que legal, o fato da avó da avó falar da mãe, ela não poder falar isso. O fato da professora com o ursinho e o fato da outra professora, lá não sei se foi a mesma professora, que pegou brinco e ainda gerou essa ameaça do não poder falar. Então, isso começa a ficar ali dentro do campo de energia dela e para o inconsciente dela aguentar todas essas situações, suportar tudo isso, o que é que ele faz? Eu preciso me proteger. Eu preciso me proteger. E existem várias formas de proteção, né? Várias outras doenças também geram essa mesma proteção. Só que quando a gente trabalha aqui o emagrecimento, a gente entende também que a gordura, ela gera o quê? Uma camada de proteção. Não só fisiológica, mas também emocional, tá? Então, todo excesso de peso tem uma proteção emocional por trás dele. O que é muito legal do emagrecimento comportamental é que quando a gente vê o perfil de emagrecimento, a gente consegue entender qual é essa proteção emocional, tá? Então, Mari, conta agora. Teve essa questão do brinco, né? E teve essa oscilação de peso depois que você conseguiu perder, voltou. Como é que foi isso? Teve. Aí, um último fato que eu lembro, eu não, assim, até hoje eu tenho um pouco de restrição de ir numa parte da minha casa, que é a laje, né? Porque lá em cima ficava uma rede. Aí eu me lembro que na rede sentou eu e meu primo. E aí teve uma situação na rede
E depois disso eu não subi mais lá na laje. Eu não vou, eu não subo. Então, esses foram os fatos, assim, mais fortes, assim, que eu fiz, né, o processo também da hipnoterapia, e aí eu lembrei. E aí eu tô trabalhando isso hoje, mas eu não subo lá. Até hoje minha mãe fala, ai, sobe lá para pegar. Eu rodo, 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 rodo e não subo. Perfeito. E aí, o que que a gente precisa olhando para tudo isso, tá? Isso aqui foi o que ficou lá atrás. Hoje, o teu ambiente atual, já vou fazer uma ponte entre o que aconteceu e o que está acontecendo agora. O teu ambiente atual, ele tem algo que te reprime? Tem algo que faz com que você engula sapo? Tem algo no teu ambiente atual que faz com que você não consiga ser 100% você, que você tenha que ficar ali fechadinha? Sim, essa questão, né, de sair e voltar, né? Porque aí depois eu casei, aí eu saí daqui, né? Quando eu casei, antes de casar, né? E com 25 anos, o meu pai faleceu. Quando o meu pai faleceu, eu tive um ganho de 26 quilos de peso, né? E aí, assim, fiquei só saindo, curtindo. Na verdade, eu não queria lembrar, né, dos fatos. E aí eu arrumei um namorado, nesse meio tempo eu arrumei um namorado. E aí eu me lembro que ele falou para mim assim, você poderia emagrecer, você já é muito bonita, mas você poderia assim, emagrecer, se cuidar, entender talvez o que está acontecendo com você. Eu me lembro que naquele momento eu não absorvi muito bem. Eu chorei acho que por uma semana, né? Porque eu não me vi, na verdade eu não via o que estava acontecendo. Para mim estava tudo ótimo. Então eu cheguei em um ponto assim de comer uma pizza inteira, eu saía da academia, né? Como o Lari falou, sou professora de educação física, eu saía da academia, eu ia comer, eu só queria comer, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui caçar na internet meios para emagrecer. Então, você acha inúmeros meios, né? Aí eu fiz uma cirurgia de balão intragástrico. Aí fiz essa cirurgia de balão intragástrico, emagreci muito, muito, muito para casar, emagreci 30 quilos. Aí casei. E já falo, gente, não foi o casamento que me fez engordar, porque até então a minha fala era o contrário. Eu falava que era o casamento que me fazia engordar. Só que não, né? Hoje, conhecendo, eu vejo tudo que aconteceu. Então, nós moramos em 2 apartamentos diferentes e no final eu virei e falei: não, eu vou voltar para minha mãe. Aí eu voltei para casa da minha mãe e aí hoje eu estou me organizando para sair daqui de novo. Porque quando eu voltei para cá, eu entrei na minha zona de conforto. Então foi aonde eu voltei a engordar. Eu não tinha isso bem resolvido, bem, como que eu posso dizer, bem equilibrado, né? Eu não tinha limpado todas essas emoções. Então aí eu comecei a engordar. Não foi nem na pandemia, porque na pandemia eu trabalhava todos os dias, né, fazendo lives, cuidando das pessoas, mas não. É... Do nada eu tive um gatilho, eu e meu marido, a gente se separou, e quando a gente se separou, aí eu desencadeei a comer, 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 e tudo para mim era um evento para comer. Quando voltamos a trabalhar, foi uma festa, não, vamos comer, né? Se alguém ficava, sei lá, se tinha algum, é até triste falar isso, mas se tinha que passar a noite em algum velório, já era motivo para procurar uma lanchonete dentro do velório, porque eu queria comer, né? Então, todos os eventos que acontecessem, sejam positivos ou sejam negativos, eu sempre buscava comida, sempre.
Perfeito. Ó, só para quem está chegando agora aqui, o que é que a gente está fazendo, tá? Essa sessão seria idêntica a uma sessão que eu faria se uma pessoa chegasse hoje para mim e falasse assim: eu quero conhecer mais o teu trabalho, né? As nossas alunas que estão começando as formações, a gente usa, eu ensino para vocês, tá, gente? Todas as estratégias de marketing e vendas. E no começo, até para pegar a experiência, para treinar o ouvido, porque um bom analista de perfil de emagrecimento não é aquele apenas que fica brincando de apontar o dedo e falar: você é falso magro, você é compulsivo, você é isso, você é aquilo. Mas que consegue, pelo perfil da pessoa, perceber nas entrelinhas isso acontece nesse corpo sendo moldado na história de vida dela. Então, hoje, né, como eu estava falando, os nossos alunos, eles fazem uma sessão estratégica, eles têm algumas outras ferramentas, né, para aplicar nessa sessão para conseguir vender, para conseguir captar clientes, mas eu gosto muito, como a minha sessão estratégica já não é uma sessão gratuita, é uma sessão paga, ela já funciona como um pré-atendimento para fazer o quê? Para trazer clareza para a pessoa sobre o que é que está acontecendo, porque pensa assim, ó, a Mari, né, ela tem noção de tudo isso que a gente conversa aqui. Agora, imagina uma pessoa que ia chegar no meu atendimento e falar assim: não, mas veja só, né? Eu fui. Ó, como a Mari chegaria no meu atendimento se ela não tivesse conhecimento de emagrecimento comportamental? Ah, então, eu fui sempre uma criança mais cheinha, né? Minha mãe, mesmo minha mãe e meu pai cuidando da minha alimentação, fui criada com a minha avó. Na minha escola, eu era uma pessoa mais tímida, mais quieta. E aí, quando o meu pai morreu, meu pai faleceu, eu acabei ganhando 25 quilos, depois fiz uma cirurgia. Quando eu casei, passei um tempo bem. Quando eu voltei a morar na casa da minha mãe, ganhei peso de novo. Ela me falaria isso. Só isso. E eu teria que interpretar com base no perfil dela, porque uma outra pessoa com outro perfil podia contar a mesma história, mas as dores, as causas seriam diferentes. Então, com base no perfil dela, ó, se vocês perceberem, tá tudo riscadinho aqui, ó. As minhas anotações aqui, ó. Tá vendo? Tô anotando aqui para ir construindo essa linha de raciocínio, porque eu faria exatamente isso nesse primeiro atendimento. E aí, como é que eu encerraria esse primeiro atendimento, né? Eu traria para ela essa explicação dela entender quais são as reais causas que tá ali fazendo com que ela não consiga perder peso, tanto o que aconteceu antes como o que ainda está acontecendo agora, tá? E aí faria a oferta do meu programa de atendimento, que hoje tem um investimento, o meu comigo, entre 7 e 10 mil reais, se for um programa completo, né? Se for uma análise de perfil de emagrecimento, é 2 mil reais para a pessoa fazer a análise ali comigo, tá? Então eu faria isso. O que é que eu vou fazer? Eu tô gostando muito de como tá acontecendo. Comenta aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. Porque eu tô trazendo na fala dela, eu vou concluir aqui nessa parte 2 que ela trouxe do ambiente atual dela já adulta, já da Mari adulta. Quais são as falas do compulsivo, quais são as falas do pesado, para que vocês entendam ali o que é que vem acontecendo, o que é que está acontecendo hoje. E já vou fazer algumas coisas, trazer alguns pontos aqui do que ela já pode ir fazendo sem a gente mergulhar ainda profundamente na emoção. Mas, se a Mari topar, porque senão a gente está aqui até meia-noite, eu quero dar uma continuidade desse atendimento. Claro! Eu quero fazer a parte 2 desse atendimento. Vai ser maravilhoso. Pra gente. Então, ó, gente, quem tá aqui na live, tá? Quem tá chegando agora, vou deixar 24 horas para vocês aqui, tá? Esse atendimento daqui, certo? A gente vai estar fazendo aqui toda terça-feira esse atendimento. E eu já vou combinar com a Mari para semana que vem ela já tá aqui comigo de novo, na próxima terça, porque ela vai processar tudo que a gente tá fazendo aqui. E na próxima semana a gente vai dar continuidade. E aí, depois eu vou escolher outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Combinado? Então, vamos lá. Ó, voltando para o ambiente atual. No ambiente atual, o que ela fala? Tava ali, né? Tinha coisas na minha infância. Foi uma infância que eu me separei da minha mãe porque eu precisava ficar com a minha avó. Isso igual a abandono. E que eu era muito reprimida. Tudo era eu que errava. Era muito reprimida. Então, foi criando ali na minha mente, no meu pensamento,
pensamentos, nas minhas crenças, na minha forma de sentir, né? Quem sente reprimida sente medo. Então, foi gerando esse medo e eu fui criando um campo de energia que ia cada vez mais atraindo essas situações para minha vida. Chega um determinado momento, vida vai, vida vem, a pessoa não vai percebendo isso enquanto está acontecendo, que o pai dela faleceu. Gente, para o compulsivo emocional, qualquer afastamento, porque o cordão umbilical não foi cortado completamente da forma que deveria ser, o amadurecimento da criança, ele foi congelado no meio do caminho. Então, qualquer afastamento igual a abandono. Igual a abandono. Por isso que a gente vai ver uma tendência compulsiva emocional quando tá sozinho, quer comer, quando fala pouco, quer comer. Porque tudo isso, o inconsciente, ele não sabe interpretar. O nosso inconsciente, ele não sabe interpretar, tipo assim, isso aqui é bolo, isso aqui é salada. Ele interpreta como? Isso aqui eu conheço, isso aqui eu não conheço. Então peraí, ficar sozinha, sentir essa emoção aí, sentir isso aí que você tá sentindo? Isso aí eu já conheço, aconteceu com tua mãe, te deixou lá na tua avó, e aí tu ganhou um pezinho, e aí por tu ganhar esse pezinho, tua mãe te dava atenção. Porque olha que interessante, olha esse insight que veio aqui para mim agora. Já nasci uma criança, né, que precisava ficar com a minha avó para os meus pais irem trabalhar. Como era que eu chamava a atenção da minha mãe? Quando ela cuidava da minha alimentação, né? Porque eu queria comer, eu queria tomar um refrigerante. Minha mãe falava que eu só podia tomar um refrigerante no final da semana. Então, para minha mãe até reclamar comigo, né? Eu ia para a comida. E Lari, só colocando uma coisa assim, é muito engraçado, né? Porque teve a falta e teve o excesso também. Exatamente. Porque toda vez que eu aprontava, minha mãe me dava algum bombom para eu ficar quieta. Eu me lembro que era aquele Lolo da vaquinha, né? Hoje eu não posso nem ver aquele chocolate, porque foi muito assim na infância. Eu comi muito daquele Lolo para eu ficar quietinha. Então era, Mariana, ó, menos, sem chorar. A mamãe trouxe uma surpresa. Então era muito isso, né? A mamãe trouxe uma surpresa. Então teve esse excesso também, né? Se você passar de ano, a gente vai em tal lugar. Se você teve muito isso também, né? Então eu estou tendo insights aqui da escola que eu absorvia muito todo o conhecimento, mas eu me lembro que eu aprontava bastante porque eu sabia que meus pais seriam chamados. E ali, involuntariamente, eu queria chamar atenção, né? Então, eu tive esse insight agora, assim, falando sobre isso, me veio, né, a escola. E eles eram chamados, eu me lembro que a professora falava, olha, ela é uma ótima aluna, mas conversa que só ela, e é muito danada. Eu lembro disso. Muito, muito, muito bom perceber isso, né? Porque é um ganho secundário que eu tenho ali. Peraí, eu quero que os meus pais me dêem atenção, eles não me dão? Então, eu vou aprontar na escola que aí eu consigo chamar essa atenção deles, né? E outra coisa que ela falou, bem interessante, gente. Olha, Mariana, sem chorar que eu dou o chocolate. Então, ali, naquele momento, o cérebro faz assim, ó, conexão neural. Cria uma sinapse ali, cria uma nova informação do tipo, olha, se eu não quiser chorar, eu tenho que comer. Isso lá na infância. Aí, vamos lá, bom. Mari tem 25 anos e o pai dela falece. O que é que eu faço para eu não chorar? Vou comer. E aí foi uma época assim que eu comia muito, muito. Eu me lembro que eu trabalhava muito perto de um shopping e para ir embora, eu tinha que passar na frente desse shopping, pois eu entrava nesse shopping quase que todos os dias para comprar uma coisinha. Era sempre assim, para comprar uma coisinha, sempre assim, sempre assim. E com o tempo foi passando, e agora tá me vindo os insights, né? Eu tinha isso, assim, antes de começar o processo com a Lari, antes de conhecer a Lari, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, até mais ou menos 2 anos, já tem mais ou menos 2 anos que eu estou no emagrecimento comportamental, eu parava e ia comer alguma coisa ou ia comprar
o chocolate. Mas não era o Lolo, gente, mas era um chocolate. Sempre eu me acalmei com o chocolate. E uma coisa bem interessante, gente, fisiologicamente, o que é que acontece com isso, tá? É assim, ó. O compulsivo emocional é uma criança congelada ali, 2 anos de idade. Esse é o compulsivo emocional. Criança não quer sentir dor, não quer sentir desconforto. Pensa em um bebê. O que é que um bebê, quando está desconfortável, quais são as necessidades básicas de um bebê de ali, acabou de nascer, 10 dias a 2 anos de idade? Comer. Ele quer comer. Ele precisa comer, é fisiológico. Ir no banheiro, né? Fazer pipi, xixizinho lá, cocôzinho. E receber atenção, principalmente da mãe. Como ele comunica isso? Como é que a criança comunica isso? No choro. Tanto eu não sou mãe ainda, né? Sou mãe de doguinhos. Inclusive, gente, eu tenho uns 5 perfis de emagrecimento dos meus cachorros. É muito engraçado! Muito engraçado. Eu já estou morrendo de saudade deles. Mas a criança comunica isso no choro. Sabe? E aí é uma linha muito tênue entre o chora e vem, e aí a criança depois já começa a ter aquele choro mais que consegue manipular quando ela já tá crescendo um pouquinho mais. E tem um choro reprimido, né? E aí a criança vai crescendo. Agora eu não pode mais chorar. Peraí, antes eu podia chorar. Então vira uma confusão na cabeça da pessoa, né? E a mãe dela falava, ó, não chora. Então pensa assim, uma criança que tá sentindo, mas que ela não amadureceu isso, ela não aprendeu a sentir. Ela era reprimida quando ela sentia, porque ora ela não podia sentir, ela não podia falar. Ora, se ela chorasse, que era o choro é a expressão de uma emoção nossa. Seja chorar de felicidade, chorar de alegria, chorar de tristeza, chorar de luto, chorar de qualquer coisa, é uma expressão nossa. Nós temos o direito de chorar. Não pode. Mariana, não pode chorar, né? Eu não sei vocês, mas o que eu ouvi é porque o meu pesado, ele não reinou. Porque o meu compulsivo era mais alto. Porque o que eu ouvi de engole o choro, só que eu não engolia, né? Eu era respondona, gente. Eu era uma criança, uma adolescente, assim, bem respondona. Só a minha tia, todo mundo fala que só a minha tia que eu obedecia. Eu era criança bem respondona. Então, não engoli o choro. Mas quantas crianças engolem o choro? Né? E aí, se você fizer isso, aquela negociação com a comida, tudo isso vai ficando registrado. Tudo isso vai ficando registrado. Então, quando a gente volta lá, né, para os 25 anos dela, quando o pai faleceu, o que aconteceu? Uma emoção, gente, um luto. Um luto que não foi vivido. Não. Talvez ele precise ser vivido. Então, eu anotei vários pontos aqui de reprocessamento que a gente vai ter que voltar. Talvez ele deva ser vivido. Talvez esse choro ainda esteja aí. Pra gente olhar para isso. Por quê? Porque eu quero que eu fazia. Eu ia comer. E pega essa sacada. O compulsivo emocional, ele sente muito. Só que, ao mesmo tempo que ele sente muito, ele não quer sentir desconforto. Quando a gente come, o que é que acontece fisiologicamente quando a gente come? Não é, né? Ninguém vai comer. Tipo assim, nossa, eu tô triste porque me dá uma cenoura aqui, né? Igual aquela propaganda do brócolis. Me dá um brócolis aqui. Ninguém faz. A pessoa quer comer algo rico em carboidrato. O que é que o carboidrato faz? Aumenta a nossa produção de serotonina. Então, esse aumento da produção de serotonina, que pode acontecer por outras formas, por outros caminhos, ele aprendeu, ele foi condicionado desde criança a vir de onde? Da comida. Porque tá tudo bem. Gente, vocês já ficaram um dia todo chorando? Tá tudo bem. Tá tudo bem ficar um dia todo chorando. Às vezes é só o que a pessoa precisava ficar ali chorando, mas eu não podia. Então, preste atenção nisso. Tá? Às vezes, a gente vai precisar ensinar o compulsivo emocional a sentir desconforto. Porque o desconforto faz parte da vida. Se a gente for pensar em um treino, pensa assim, ó. Em um treino de musculação. O que é que acontece com o meu músculo quando eu faço musculação? Eu treino, né? Para quem treina pesado, não para quem treina levinho. Eu treino, eu rompo as minhas fibras musculares.
E Pra vai se... quê? Pra aquilo ali ficar mais forte. Então, a dor não é que tenha... Ai, nossa, só tem crescimento na dor. Não é bem assim, mas é assim também, né? Não é olhar pra dor pela dor e falar, ai, nossa, então só vou crescer, só vou prosperar na vida se eu me lascar muito, se eu me ferrar muito. Não. Inclusive, né, eu vi uma pesquisa na pós-graduação que eu faço que o pais que eram terapeutas, né, inclusive da psicologia corporal, terapeutas haitianos, eles tentaram criar seus filhos sem traumas, foi pior. Porque a pessoa também, além de o trauma, toda a dor, ela traz uma casquinha, traz um recurso, traz um superpoder. Então, tentar criar os filhos sem isso é pior, porque ele não sabe se defender de nada também, tá? Então, só que a gente precisa ensinar isso para o compulsivo emocional. O compulsivo emocional, ele precisa aprender a sentir desconforto. Não de forma brusca, porque senão ele vai desistir do emagrecimento. Mas ele precisa, por exemplo, ter um treininho mais puxado para aprender a sentir aquele desconforto e ver que tá tudo bem. Tá com vontade de chorar? Chora. Não ir descontar alguma coisa na comida. E o principal, quando vem essa vontade de comer, o nosso cérebro é maravilhoso e ele tem capacidade de fazer neuroplasticidade, ou seja, de fazer novas associações, de criar novos caminhos neurais. Mas para isso precisa de repetição. O que é que esse compulsivo emocional precisa? Conseguir ter outras estratégias de busca de prazer na vida dele que não seja apenas a comida. Porque senão qualquer desconforto, ele vai para a comida. Percebe? Só que aí sem as estratégias corretas, sem essa percepção. Olha que interessante. O que é que a gente falou de comida aqui? Nada. 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 Claro, então não faz dieta, não faz comida. Claro que faz. Como eu falei para vocês, é corpo, mente, energia. A dieta, o treino, os hábitos, tá no corpo. Só que eu tô querendo trazer aqui, principalmente, essa parte emocional, essa parte energética, para vocês entenderem o que acontece. Porque se você tem uma conversa nesse nível com o teu cliente, ele te paga o que for necessário. Ele te paga o quanto que você se sente merecedor de receber. Porque é um outro nível. Ele já tá cansado de ouvir. Ele, primeiro, a pessoa que tá acima do peso já sabe que tá. Ela já sabe que tá. Claro, como a Mari falou, às vezes a pessoa não tem percepção quando ela tá vibrando ali na apatia. Mas quem busca emagrecer e está acima do peso já sabe que tá. Não a pessoa E paga, que tá... né, Mari? E paga. E paga, Não, né? às vezes as Aí, pessoas acham que não, mas paga. exatamente. A pessoa já sabe que tem que fazer dieta. A pessoa já sabe que tem que treinar. Então, você acha que a pessoa vai te pagar quanto se for para você falar a mesma coisa que ela já sabe? Ela vai te comparar com qualquer outro profissional. Agora, se você tem uma visão diferente, uma visão mais ampla do ser humano e tratar o ser humano, não apenas o excesso de peso, vamos colocar assim, não a doença, você vai ver que os seus resultados vão mudar. E não só o resultado do teu cliente, mas o teu próprio resultado financeiro. E na tua vida também, tá? Então, ó, voltando aqui para a situação da Mari. A gente tá trazendo um caso aqui, compulsivo emocional com pesado, né? E aí a gente percebe que, tipo, não teve essa maturidade do aprender a lidar com as minhas emoções, eu jogava tudo isso na comida. Então, meu pai faleceu, né? Quando eu tinha 5 anos e eu ganho 25 quilos ali, né? Até que o meu namorado vem e dá uma costinha ali, né? E o pesado, gente, tem que ter muito jeito para falar com quem tem perfil pesado. Muito jeito. Se você já teve algum cliente que ele não voltou, depende da forma que você falou, ó, a probabilidade de ser pesada é um pouquinho alta, tá? Por quê? Porque provavelmente ela se sentiu humilhada quando o namorado dela falou, ó, por que você não emagrece? Mesmo que ele tenha falado com um jeitinho ali, né? E aí ela foi fazer o quê? Vai chorar, não fala pra ele que não gostou. É um grande desafio do perfil pesado conseguir ter essa maturidade também de chegar para as pessoas e falar assim, olha, você me machucou falando isso. Olha, o que você fez não foi legal. Olha, isso aqui você poderia ter falado de uma forma diferente. Poxa, tá bom, não estava percebendo isso aqui, mas poderia ter sido de uma forma diferente. Só que também eu não posso continuar na vítima do tipo, ele falou isso pra mim e tal, não sei o quê. Era o que ele tinha para dar. Sabe? Então, é um compilado de coisas. Então, ela vai ganhar 25 quilos, vê como possibilidade ali o balão gástrico,
perde 30 quilos para casar, né? Tinha uma meta ali para bater, perde 30 quilos para casar. Mantém esse peso por um tempo até que, e aí esse ponto principal, que é o momento mais próximo do momento atual, volto para casa da minha mãe. Sim. Aí, Faz quando eu quanto voltei tempo para cá, quando eu voltei para cá, nos primeiros meses foi, tipo assim, normal, foi incrível. É engraçado porque o pesado, quando ele pega a rotina, ele vai, né, Lari? Então, eu acordava às 5 horas da manhã. Eu me lembro que eu entrava à tarde na academia, mas eu acordava às 5 horas da manhã. Eu ia para a academia, treinava, voltava para casa, fazia assim tudo certinho. Tudo certinho. Mas agora tá me vendo outros insights. Por quê? Dessas histórias da repressão quando infantil, eu trouxe para o adulto. Na academia, aconteceram algumas situações de repressão. Então, assim, naquele momento eu entendo que foi realmente o que a minha chefe poderia me dar, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí aquilo começou a me afastar da academia também. Então, aí eu passei a acordar mais tarde, eu passei a treinar nas aulas que eu ministrava. Eu me lembro que eu ministrava inúmeras aulas da Les Mills, só que aí depois de um tempo eu fui para outra academia. Aí eu comecei a trabalhar o dia inteiro de novo. E aí eu consegui emagrecer, porque aí eu já estava meio que desfocada do que já tinha acontecido, de uma situação na academia. Então, aí foi quando eu tive o meu primeiro estouro, que eu cheguei para essa minha chefe do período da tarde e eu falei, olha, não está certo o que a senhora está fazendo comigo e eu estou pedindo aqui a minha demissão. E eu me lembro que ela não queria me dar minha demissão. E eu falei, ó, eu não posso ficar aqui, tá errado o que está acontecendo. E foi uma coisa muito engraçada, porque um dos pontos foi que eu não podia, eu trabalhava 8 horas e por lei, né, no CLT, você tem 1 hora de descanso. E eu não podia tirar essa 1 hora, eu tinha que tirar 15 minutos. E aquilo, pro pesado, eu comecei a engolir muito aquilo, porque aí eu não podia. Eu me lembro que eu queria seguir o plano alimentar, eu tinha pago uma nutricionista, que era até uma das alunas, e eu não podia seguir, porque eu não tinha aquela 1 hora. Então aquilo foi me entalando. Aí um belo dia eu peguei e falei, eu não quero, eu conversei aqui em casa e eu falei, olha, eu vou sair. E eles falaram, é melhor que você saia, porque você não tá bem. Perfeito. Né? E assim, é uma coisa muito interessante que a Mari trouxe, gente. O pesado, por mais que tenha toda essa sobrecarga emocional do suportado, tudo isso, ele é muito consistente. Ele faz muito assim, né? Claro que tem toda, tem toda uma confusão emocional aí no meio do caminho, principalmente quando o compulsivo chega. Então, eu quero que vocês percebam assim. Voltou aqui. Sempre que a gente traz uma fala do comi compulsivamente, fui pra comida, isso aqui com a comida, não é o pesado que faz isso, é o compulsivo emocional. Que pega, imagina assim, ó, todos nós, eu gosto muito de trazer aquela imagem do divertidamente, né? Aquela imagem ali que temos os 5 bonequinhos na cabeça. Então, os nossos voltou aqui? Voltou? Comenta aqui para mim. Os nossos Voltou. perfis de emagrecimento, eles funcionam dessa forma. As predominâncias que nós temos, a gente fica mais tempo dentro daquele perfil. Então, aqui de um lado, eu tenho um pesado, vamos colocar assim, sendo massacrado. E um compulsivo que eu não cuido. Então, o compulsivo faz o quê? Come para não sentir aquele desconforto, tá? Então, a gente faz essas dinâmicas da combinação dos perfis quando a gente consegue fazer aí a análise completa dos nossos clientes. E aí,
ela traz aqui, né? Fui lá e estava tudo bem na minha casa e tal, mas aí começou a acontecer tudo isso no trabalho. É muito comum, lembra que eu falei que o campo de energia atrai situações semelhantes? Enquanto a gente vai fazer na próxima sessão, tá? Quem tiver por aqui, assiste essa aula toda que vai ficar aqui no perfil, tá? E na terça-feira que vem pra gente trabalhar, a gente vai trabalhar o campo de energia dela. Para quê? Para ela parar de atrair essa situação. Porque enquanto isso é uma crença, enquanto ela continua contando essa história de forma consciente ou de forma inconsciente, ela continua atraindo essas situações. Então já não é mais na escola que eu sofro essa repressão. Já não é mais no relacionamento, já não é mais nisso. Eu vou sintonizar algum evento para passar por isso, para ser massacrada. E aí é onde eu tenho que trazer a minha autorresponsabilidade de entender que por mais que eu não queira, inconscientemente eu tô atraindo isso pra minha vida. Pera aí, eu tenho que olhar para isso aqui. Agora, o mais legal de quando a gente assume essa autorresponsabilidade é entender assim, ó, se eu tô atraindo tanta merda pra minha vida, nossa, eu posso ter a mesma capacidade de Já atrair muita coisa boa, de atrair o meu emagrecimento, de atrair o cliente que eu quiser, de atrair o que eu quiser pra minha vida, né? Se possível, falar das pessoas que voltam, que fazem bariátrica e voltam a engordar, é a mesma coisa, né? Porque a bariátrica, ela só mexe no corpo físico, ela não trabalha o corpo emocional e o corpo mental e nem o corpo energético ali. Então, a pessoa volta, né? E quando a pessoa não volta, a pessoa tem o que eu falo do falso resultado. Ela vira alcoólatra, vira viciada em alguma outra coisa, tá? Não quer dizer que só por ela ter perdido peso, ela teve resultado. Então, o que é que acontece aqui? Eu tô na casa da minha mãe. Volto para casa da minha mãe e várias coisas começam a voltar para eu ganhar esse peso de volta. sim. Pontos importantes aqui para a gente ir finalizando o nosso encontro de hoje. Isso eu vou falar porque eu sei que a Mari já sabe, tanto é que aqui no começo ela já falou que está se preparando, se organizando para sair da casa da mãe dela. Quem mora com pai e mãe, depois de adulto, depois de casado, é criança. Quando eu falo é criança, não é que ela queira ser criança, é que no inconsciente eu sou uma criança. E quem eu era quando eu era criança? Eu era a fofinha da minha mãe. Então eu não perco peso, eu fico naquela oscilação. O primeiro ponto é esse. Eu quero ser a bebezinha da minha mãe que chamava atenção na escola, que chamava atenção comendo. Porque eu quero que a minha mãe olhe não para a minha Mari de hoje, mas para a minha criança lá atrás. Isso ainda tá ressoando aí. Sim, Faz sim. sentido? Muito, muito, Lari. E, assim, uma coisa que também é interessante, que a gente já conversou muito sobre isso, e que hoje eu estou trabalhando, é que também a compulsiva, ela foi atrás de outras coisas, né? Então, nesse meio tempo, eu me lembro que eu queria ter muitas roupas, eu queria ter muito de tudo, né? Porque Eu não isso me é um contentava. vazio emocional. É um vazio Isso, emocional. Esse vazio emocional eu não consigo me preencher, porque até agora eu tô esperando minha mãe. De forma por exatamente. aqui. E E aí, aí, ela. Pode falar. quando, assim, agora, né, entrando no emagrecimento, hoje eu começo a olhar para as minhas coisas diferentes e falar, não, eu não preciso disso, né? Então, isso para mim não faz sentido. Então, é aquilo. Eu gastei tanto com coisas que, assim, naquele momento, para mim, poderia fazer sentido. Mas hoje eu sei que não. Então, o que que eu inconscientemente estava fazendo? Eu gastava todo o dinheiro que eu iria pagar, por exemplo, vai num apartamento meu ou num aluguel, para inconscientemente ficar aqui na minha mãe. Exatamente. Né? E esse foi um insight assim que eu tive. E aí eu falei, não, porque senão eu nunca vou mudar essa situação. Né? E no Exato. trabalho, assim, antes de acontecer o upgrade, eu atraí mais uma vez uma situação de uma pessoa falando para mim. Só que aí foi um pouco assim mais intenso, mas foi quando eu dei uma virada. Assim. Eu me lembro que eu perdi 10 quilos em 2 meses e meio. Mas aí eu não vibrei
na alegria. Eu me lembro que eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Eu fiquei no meu carro, pelo menos chorando umas 3 horas. E eu me lembro que uma amiga minha saía, assim, exatamente, depois de 3 horas de mim, e ela falou, Mariana, mas por que você está chorando? E aí eu falei, ai, fulana falou que se eu não emagrecer, eu vou ser mandada embora. E aí eu vibrei no medo, e aí eu emagreci. E aí não sustenta, né? Não sustenta. Vibrando no medo, realmente a gente não sustenta. Então, o que é que acontece, ó? Eu quero que vocês já mapeiem isso nos seus clientes. Com quem você mora? Cliente que mora com pai, mãe, se sabota para emagrecer, se sabota para ganhar dinheiro, se sabota em relacionamento, porque são os 3 pontos da vida adulta. Né? A minha saúde, o cuidar de mim, quando eu cuido da minha saúde, eu estou caminhando em direção à vida. Então, eu saboto isso, saboto o meu ganhar dinheiro, porque se eu ganho dinheiro, eu tenho a possibilidade de sair daqui. Então, eu saboto todas as possibilidades de prosperar. Né? E aí também começa, às vezes, até a acontecer alguns conflitos em relacionamento por causa disso também, tá? Aí ela coloca aqui, ó, voltou para casa da mãe. Então, entendendo todo esse caminho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero pontuar para vocês. É isso aqui mesmo. O que, que a gente tem que fazer para a Mari conseguir acelerar o emagrecimento dela? Quando eu estou falando acelerar? Porque ela já vem nesse processo, ela já trabalha com isso, né? Ela usa os óleos essenciais, e por isso também ela é bem presente aqui dentro do Instituto. É uma das nossas embaixadoras, porque a gente não tem essa discriminação de tem que estar super mega magra para ser embaixadora, não tem uma seleção. E ela honra todos os princípios e valores para ser embaixadora. Tem resultados incríveis com os clientes dela, né? Mas também passa pelo processo. Porque, gente, eu falo, tudo começa por nós. Né? Eu passo por vários processos de autoconhecimento, de várias coisas, e cada vez mais essa evolução vai acontecendo. Então, o que é que nós vamos fazer, tá? No próximo encontro, claro, se a Mari quiser, porque já vai puxar um pouquinho mais nessa parte emocional. A gente precisa ressignificar. Um dia desses me perguntaram na caixinha que era ressignificar, como ressignificar, só que eu não consegui responder na caixinha e vou contar aqui para vocês. Ressignificar nada mais é do que mudar a nossa perspectiva sobre aquela história. O primeiro ponto da ressignificação é a gente conseguir olhar para aquilo ali, para coisas que estavam no nosso inconsciente e a gente não tinha clareza, e a gente não sabia, a gente não percebia, né? Ela já vem percebendo muita coisa, a gente já pegou muita coisa aqui que ela já tem consciência agora, do tipo, olha, eu já tenho consciência dessa situação da minha mãe com a minha avó, fato 1 aqui, que começou a gerar uma memória de medo. Fato 2, eu tenho consciência da situação com a professora que falou lá que eu tinha pego o fio e eu não tinha e tal. Fato 3, eu tenho consciência da história lá do brinco que eu precisei para uma psicóloga, porque a professora pegou meu brinco e me ameaçou. Gente, você tem noção que é isso para uma criança? E ela não conseguiu falar até depois de quase 2 meses ter que ir para psicóloga. Então, isso tudo está ressoando aí. Fato 4, se eu ainda não consigo ir para Laje, independente do que aconteceu, isso ainda está registrado. Então, são 4 fatos que ainda estão lá no inconsciente que a gente precisa dar um choque lá. E aí, a gente já tem consciência que isso está acontecendo. Só que quem é que tem a consciência? A minha adulta. A minha criança está sofrendo ainda. Tem uma aula na UNEC que eu explico, acho que é um pouco da parte de neurociência, alguma coisa assim, que eu explico isso aqui, ó, da linha do tempo. Imagina aqui, ó, tem uma linha do tempo, eu tô lá, tô vivendo e tal. E aí aconteceu um trauma quando eu tinha 2 anos de idade. É como se aquela criança, tá? Na física quântica a gente entende que existem infinitas possibilidades, infinitos tempos. O tempo é bem profundo, teria que falar uma aula toda sobre isso, tá? Mas o tempo, ele não existe. O tempo é uma grandeza que a nossa consciência tem percepção. Para nossa mente, que está no estado de não localidade, passado, presente e futuro, eles não existem, eles coexistem ao mesmo tempo, por isso que a mente não sabe diferenciar. Ou seja, tem muita técnica, como por exemplo a técnica magra, que limpa passado, o próprio hipnotec, que é quando a gente usa a hipnoterapia para reprocessar tudo isso, né? As técnicas de potencialização, porque a nossa mente não sabe diferenciar
passado, presente e futuro. Então, se a minha mente não sabe diferenciar passado, presente e futuro, quando acontece um fato, quando eu tenho lá 2 anos de idade e naquele momento eu não tinha recursos para lidar com aquilo, a minha criança está congelada. É como se ela vivesse um loop no tempo, lá, parada, tá lá. A minha avó e não sei o que, tá lá ainda. A criança do passado ainda tá lá. Aí da escola e não sei o que, ainda tá lá. Ainda tá acontecendo, né? Principalmente se eu ainda não consigo olhar sobre aquilo. Se eu falo sobre aquilo, eu sinto alguma emoção ali no meu corpo. Se, por exemplo, eu não consigo, como a Mari falou, encarar a laje, isso ainda tá acontecendo, tá? Então, são 4 fatos que a gente precisa reprocessar da infância. Tem um fato, depois que acontece na infância até os 7 anos de idade, não quer dizer que as outras coisas não precisam ser ressignificadas, porque normalmente elas repetem o mesmo padrão, a não ser que seja um evento que veio com choque emocional, tá? Mas normalmente repete o mesmo padrão. Então, teve a situação do pai. Eu não vivi esse luto, eu preciso reprocessar isso. Eu preciso liberar esse choro, liberar toda essa emoção, olhar para isso de uma forma diferente. Tá? E como você tem, eu sei que você tem recursos de conhecimento disponível para isso, eu já vou pedir para você já ir fazendo isso. E você, no seu momento, do seu jeito, se precisar de qualquer coisa, me manda uma mensagem. Você, no seu momento, do seu jeito, na sua oração, da forma que você quiser, que fizer sentido para você, se conecta com teu pai e fala para ele tudo que você queria falar, ou que ficou, ou se alguma coisa ficou aí guardada. Se quiser chorar pelo que aconteceu, chora. E se acolhe, se permite viver isso, que é importante, tá? Não é viver para morar nisso, gente, porque tem pessoas que vivem que o luto ele tem um período, ele tem suas fases. Tem gente que aí entra numa depressão, porque mora 5, 6, 7 anos no luto, que era algo para a pessoa viver ali 7 dias, um mês no máximo. Até para quem acredita em reencarnação, nessa parte mais espiritual, até quando a gente fica muito preso àquela pessoa que foi, a gente prejudica a ida da pessoa, tá? Então não é para segurar a pessoa aqui, mas para se liberar mesmo de tudo isso. Então é um outro fato que a gente precisa olhar. E aí tudo isso nas técnicas que a gente vai fazer, ela já tem uma certa consciência, ela já vai olhar para isso, né? Só da gente já conversar, a gente já começa a ter um novo olhar para isso. Já muda muita coisa, só de conversar sobre isso. Porque quando acontece um fato, ele aconteceu e ficou lá. Eu não voltei, nunca mais eu visitei aquilo ali. Ele tá lá, ó. Girando, 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 nunca mais voltei ali. Só de falar, de olhar para aquilo, caramba, aconteceu isso. Eita, eu lembrei disso. Só disso, só de fazer isso já muda. A gente já começa a ter um olhar diferente sobre tudo isso, tá? Mas a gente vai fazer isso na nossa próxima sessão. E aqui, no momento atual, o que é que eu preciso fazer também, né? Eu quero ver essa questão da laje para a gente trabalhar isso, porque não pode ser uma restrição. E talvez se você realmente for lá agora não seja confortável, mas a gente precisa de um plano de ação. Tô só soltando aqui, a gente vai alinhar isso no próximo encontro. Mas já vai pensando, eu preciso de um prazo para sair da casa da minha mãe. Não é um quando. Gente, presta atenção nisso. É um prazo, não é um quando. Qual é a diferença de um prazo para um quando? Um prazo é assim, vou trazer um outro exemplo. Um prazo é segunda-feira, daqui a 3 meses. Um quando é quando eu tiver X clientes, quando eu tiver tal coisa. Porque se for um quando, eu nunca faço. Eu mesmo me saboto para aquele quando nunca acontecer. Então, é um prazo para isso acontecer, independente de qualquer coisa. Porque quando a gente dá o passo, aquela história, né? Quando eu confio, quando eu tenho fé e eu coloco o pé, Deus bota o chão. E aí eu preciso já ir limpando todas as possibilidades de medo disso. Eu preciso cortar esse cordão umbilical. Eu preciso, até porque eu sou casada e eu sou casada com meu marido. Minha família sou eu e meu marido. Minha mãe é meu parente, não é mais minha família. E aí eu começo a olhar para cá, a olhar para minha vida. Aí, muito legal que você trouxe essa questão, que você mesmo se sabotava, gastando com coisas desnecessárias naquele momento para não sair aí da casa da sua mãe. Então, hoje,
Quais são os ambientes? Porque, gente, a pessoa não fica acima do peso atual se coisas que aconteceram no passado não forem gatilhos atuais. Quais foram os gatilhos atuais para esse reganho de peso? Morar com a mãe é um super gatilho. A própria laje, porque você está perto sem ter reprocessado isso. Então, todas as vezes que eu sei que aquilo existe, aquilo me gera uma memória, aquilo reforça uma crença, eu continuo contando a mesma história. E o trabalho, porque eu acho, eu sintonizo, olha como eu tenho que trazer autorresponsabilidade para mim. Eu sintonizo, volto aqui, eu sintonizo uma chefe que faz com que eu me sinta humilhada. Eu sintonizo uma chefe que faz com que eu não queira fazer o que eu tenho que fazer. Para quê? Para sentir aquela pressão. E aí, se eu sinto aquele peso no meu ambiente de trabalho, o que é que o perfil pesado faz? Eu ganho peso para suportar tudo isso. E aí, já teve a questão do sair de lá. E aí, quanto mais a gente for limpando essas emoções e você for retomando para a tua essência, a minha essência é eu comunico, eu posso falar, porque eu tenho um compulsivo, então eu comunico, eu posso falar, eu posso me comunicar. O meu pesado, ele é da ação, eu posso agir, eu posso fazer, eu já estou em segurança, eu não preciso buscar segurança, eu já estou em segurança. Eu já tenho a segurança dentro de mim. Isso já existe. Inclusive, são afirmações que você pode estar trazendo para você. Eu posso chorar. Não preciso comer. Eu posso chorar. Tá tudo bem. Não quer dizer que eu tô triste, não quer dizer que eu tô mal, quer dizer que eu tô apenas me permitindo sentir algo que eu tô sentindo. Eu posso chorar. E eu também posso comer. Com moderação, com consciência do que eu tô fazendo. Né? Olha aí, ó, sinto que o meu trabalho me suga, daí eu busco fuga na comida e na bebida. Exatamente. Boa parte das pessoas que estão acima do peso, gente, pode mapear. Trabalho ou é trabalho? Porque essa é a vida do adulto. Não que o adulto não se divirta, né? A gente precisa trazer essa diversão, trazer esse lazer. Ou é trabalho, ou é relacionamento, ou é morar com os pais. Um ou outro é uma coisa diferente, mas esses 3 padrões é assim, ó. Principalmente para as pessoas que não conseguem perder peso assim de jeito nenhum. Ou separação, né? Porque a separação, às vezes, a pessoa não tem maturidade para lidar com aquilo e ganha peso também, tá? Mari, com tudo isso que a gente conversou aqui, como é que você se sente agora? Nossa, é engraçado, né, Lari? Eu tirei um peso, né? Eu tirei um peso. Antes de estar aqui, claro, eu me preparei, porque o pavor, assim, de repente travar, de não dar certo. Então, eu me preparei, eu descansei à tarde, fiquei tranquila, mas eu sinto que aquele nozinho que eu tinha na garganta, ele começou a se desfazer, né? Ele começou a se desfazer. Eu me sinto agora mais tranquila, né? Inclusive, é engraçado, tudo acontece realmente como precisa acontecer. Eu já venho fazendo, né, técnicas, limpando bastante. E na semana passada eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu passei 1 hora chorando, né? E isso assustou as pessoas, porque normalmente é a Mariana mais forte, né? Aquela que engole, aquela que tá tudo bem, tá sempre tudo bem, né? Tipo, às vezes acontece uma coisa que não condiz, às vezes até com o esperado, mas eu não reclamo, né? Eu sempre falei, ai, tudo bem. E dessa vez, na semana passada, eu chorei. Então, isso é maravilhoso, né? Realmente, eu me sinto assim muito grata por acontecer no momento que eu comecei a olhar para essas emoções, né? Para esses fatos de uma outra forma. E hoje só abriu mais, né? Abriu mais assim essa questão. Então, eu anotei tudo para poder partir daí para frente. Muito bom, muito bom. E terça-feira, topa estar com a gente aqui de novo? Claro,
claro, com certeza. Muito bom, gente. Então, quem tá chegando aqui agora... Inclusive, quero até falar aqui na live, né? Eu sou aluna da UNEC, assim, tudo que a Lari fala, para mim, é lei, né? E eu tinha colocado na lista dos sonhos ser atendida pela Lari. Olha que legal! Gente, super funciona, tá? As nossas listas aí de cocriações, né? E hoje, né, como eu fiz dentro da UNEC, a gente tá com uma super novidade, que são os atendimentos. Alguns desses atendimentos vão ser em formato de lives para vocês verem, né? Mas eu também vou atender algumas pessoas que não são alunas ainda. E dentro lá das aulas, a gente vai ter alguns atendimentos privados, com algumas técnicas exclusivas, que aí, claro, eu não posso nem trazer aqui no Instagram, porque não vai ter a compreensão, né? A pessoa não vai nem entender o que eu tô fazendo. Você vai ficar, oi, o que ela tá fazendo aí, tá? Então, na terça-feira a gente vem dando continuidade com a Mari, com uma técnica para estar trabalhando, tá alinhando tudo isso, colocando tudo isso no lugar. Essa semana ela vai passar, semana aí refletindo, pensando, colocando todos esses pontinhos que a gente puxou no local, né? A gente tem um suporte lá dentro, ela sabe que se precisar pode aí contar com a gente, para na próxima semana estar fazendo isso. E eu quero vocês sempre aqui com a gente, né? Para estar acompanhando, para estar assistindo aqui. Eu sei que vai ter vários insights aí para vocês. E para quem quiser ser aluno da UNEC também, a gente está com as últimas vagas disponíveis desse ano aqui. Já digita a UNEC, mesmo que você não queira fazer agora ou não possa fazer agora, já digita aqui, porque você vai receber um presente, tá? No final que você passar os seus dados lá, a gente deixou um presente para vocês, tá bom? Mari, muito obrigada pela tua participação. Foi realmente muito incrível, né? Como eu falei para vocês, como eu sabia que ela tinha um perfil pesadinho, assim, bem alto, e tinha uma história bem legal para trazer aqui um caso bem interessante. Claro que eu comuniquei para ela antes, né? Não ia vir de surpresa. Tem umas alunas que já são mais acostumadas, que eu já sei assim, ó, isso daí eu posso pegar de surpresa. Então, em respeito também à forma dela funcionar, né? Eu conversei com ela mais cedo, saber se ela estava preparada para passar por esse momento aqui. E foi muito legal, gente. Tenho certeza que vai ter muitos insights aí, tanto para quem já é aluno, né? Muito bom a gente perceber. Eu gosto muito de fazer esse tipo de atendimento, né? Da gente perceber aí na fala, na comunicação e olhando para a história da pessoa de uma forma diferente. E só esse olhar já começa a desbloquear muita coisa, tá? Então, meus amores, muito obrigada. Mari, muito obrigada mais uma vez aí pela tua participação. E terça-feira que vem a gente tá aqui de volta com a Mari também, tá? E depois nas outras terças eu quero vocês aqui, quero chamar outras pessoas aqui também para a gente estar trazendo mais histórias e vocês estarem tendo esse olhar aí mais profundo sobre emagrecimento comportamental, tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Lari. Boa noite.